Olá, papai e mamãe, programa maravilhoso para a gente falar de um assunto que é a preocupação de 1 em cada 2 pais. Ou seja, 50% dos pais se preocupam com a alimentação dos filhos. Vamos falar sobre comidinha, papazinho, aquela coisa deliciosa que todo mundo anseia que os filhos comam maravilhosamente bem, mas não tem, assim, muitas vezes os recursos ou a construção mental para organizar essa área da família. É sobre isso que a gente vai falar. Uma coisa que os pais reclamam muito é a questão das crianças terem resistência de provarem novos alimentos. É importante a gente tentar se envolver de forma ativa nessa introdução, sendo criativo, por exemplo, propondo o alimento de maneiras diferentes, pensando, por exemplo, que toda mudança, toda novidade, ela causa uma certa ressalva. Então não é porque a criança rejeitou o alimento a primeira vez que ela nunca mais vai gostar de comer aquilo. A sua proposta de como apresenta, o desenvolvimento, né? Vamos chamar a criança para ajudar a fazer aquela comidinha, envolvê-la naquele processo, pode aproximá-la daquele alimento e fazer com que ela se torne mais aberta para provar e experimentar aquele alimento que você quer propor. Agora, aquele momento, Mamaline também é cultura. Você já ouviu falar dos alimentos hiperpalatáveis? Eu amei isso, gente. Vou contar para vocês, nutricionista que me contou. Esses alimentos hiperpalatáveis são industrializados. Na sua maioria, eles têm acréscimo de sabor, tem acréscimo de cor, tem acréscimo de tudo para fazer com que a criança, ao provar, fique encantada. Fora que ainda tem o por trás, né? Que atrás tem a propaganda, tem a embalagem, que tudo é atraente, se torna mais aceitável para a criança do que um alimento in natura. E aí a criança está super estimulada no palato dela lá com esses alimentos, aí você lança um alimento in natura. Lógico que não vai ter, né, apelo nenhum proporcional a esses alimentos hiperpalatáveis. Então a redução à exposição desses alimentos vai ajudar a introdução dos alimentos que realmente, de fato, são nutritivos e são saudáveis. Uma coisa importante para você observar é a mastigação. A mastigação faz parte desse processo. E, às vezes, os pais estão apressando a criança. Vamos lá, meu filho, mastiga logo, come. E aí, o que acontece? A criança manda para dentro sem mastigar o suficiente e aí você vai acabar atrapalhando esse processo da alimentação do seu filho. Então observa para você não transformar o seu filho num ganso, entendeu? Dá 2 mastigadas e manda para dentro. Cuidado com isso. Outro cuidadinho importante é a gente prestar atenção na saciedade da criança ou na satisfação. Às vezes a criança rejeita a comida e a gente fala: não, tem que comer tudo, tem que raspar o prato. Tipo eu fazia isso. O que acontece? Às vezes a criança já está saciada, mas ela começa a entender que ela é obrigada a terminar aquilo tudo. Então, o respeito a essa saciedade é importante. Porém, observação do Mamaline, cuidado. Às vezes a criança está dizendo que não quer comer porque ela tem outros estímulos em volta. Quer ir brincar, quer falar com o amiguinho, quer jogar um videogame. Então, você precisa ficar ligado se de fato a criança já está satisfeita ou se ela quer logo encerrar aquele processo de alimentação para partir para sua diversão. Outra coisa importante de se observar é o tempo à mesa. Sentar à mesa para comer, organizar a agenda familiar para que haja esse momento é fundamental. A criança comer junto com seus pais, ver os pais comendo, isso vai construindo essa relação dela com a alimentação e vai desmistificando uma série de coisas que às vezes as crianças vão construindo na cabeça deles que não fazem muito sentido. E aí, gente, vem aquele momento Mamaline, toma batata quente no teu colo, ainda mais que é de alimentação, batata doce no seu colo. Quente, quentinha. Por quê? Porque o exemplo é fundamental. Então, às vezes, o pai fala assim... Você não pode beber refrigerante porque faz mal. Daí ele vai lá e mete um copão de Coca-Cola e manda-lhe o copão de Coca-Cola pra dentro. Né? Há uma incoerência nessa liderança, nessa área. E a criança percebe. Então, quer que o seu filho coma bem, saudável? Coma você primeiro, bem e saudável. Então não vai ser algo estranho. A minha alimentação é diferente da do meu pai. Não, a alimentação da nossa casa é assim. Isso facilita e muito esse seu propósito de querer introduzir uma alimentação saudável para o seu filho. Então você deve estar se perguntando... Mas mama, quanto assunto, por que isso tudo? O propósito desse programa é fazer com que você medite e preste atenção em coisas que talvez no seu dia a dia você não observa, mas podem estar comprometendo a
rotina alimentar da sua família. Então, para encerrar e fechar o assunto e deixar você com gostinho de quero mais, porque vamos falar mais sobre esse assunto nos próximos programas, eu quero falar sobre uma questão que envolve todas essas áreas que foram abordadas aqui, que é a paciência. Papai e mamãe, você vai precisar ter paciência. Paciência para entender o seu filho, para propor novas formas de introduzir o mesmo alimento, paciência para encontrar dentro da sua agenda formas de instruir o seu filho nessa alimentação mais saudável. Então é importante que você, papai e mamãe, saiba que vai exigir de você algo, porque se alimentar bem exige paciência, envolvimento, entrega, mas se você fizer a sua parte, você vai ficar felizão, porque o seu filho e sua filha vão ficar super saudáveis, fortões e te encher de alegria.